Irmãos, eu quero convidar aqui no altar o nosso querido amigo, irmão, pastor Alexandre de Freitas, que vai estar ministrando a palavra. Eu gostaria que você desse um aplauso bem bonito pela vida do pastor Alexandre. Estende as suas mãos para cá. Pastor Alexandre, ele já tem um bom tempo de Projeto Vida, né? Ele veio lá da igreja de Miguel Couto, que é um amigo meu, Bispo Anderson, e veio aqui para o Projeto Vida de Nova Iguaçu. Já tem 2 anos já. Lá ficou lá uns 4, 5 anos, né? E agora está aqui com a gente, e eu tenho certeza que Deus tem usado a vida dele. Ele trabalha na área de psicanálise, ele é professor, ele tem um instituto juntamente com a esposa, que ajuda muita gente. Depois, se você desejar fazer um dos cursos lá com eles, tem a nossa bênção, tem a nossa direção, e vale muito a pena, tá bom? Levante as mãos. Pai, nós oramos e agradecemos o Senhor pela vida do teu ungido, que o Senhor use-o. Eu sei que o Senhor já deu a palavra, mas há uma liberalidade no coração dele, da igreja. Se o Senhor quiser mudar o tema, mude. Se o Senhor quiser mudar a ministração, mude. Mas que o Senhor use-o na leveza e na unção do teu Santo Espírito. Nós estamos prontos para receber. Fale com a igreja e que possamos sair daqui edificados em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Shalom para todos, boa noite, paz. É um motivo de muita alegria e honra estar no altar do Senhor. Eu sempre falo que o local que a gente fica com temor e tremor é o altar, né? Então, o altar de Deus é muito bom estar aqui. O altar de Deus é muito bom estar no Projeto Vida, é muito bom ser apacentado e pastoreado por vocês, pastores. Nós temos aproximadamente quase 7 anos de Projeto Vida, né? E aí eu creio que é uma igreja que nós escolhemos para que Deus possa ser ministrado. Claro que nós passamos por outras instituições, né? Outras jornadas, outras caminhadas. A nossa base fundamental foi a Igreja Metodista, né? Juntamente ali quando a mãe da Índia era pastora da Igreja Metodista. E nós tivemos uma experiência muito grande, muito forte ali, onde eu conheci a Índia, né? Na Igreja Metodista. Quando a mãe dela veio pastorear a Igreja Metodista de Rancho Novo, né? Aí isso lá em 99 para 2000, a mãe dela veio, vai pastorear. E ali nós nos encontramos ali debaixo do projeto. Então aí há 26 anos juntos, né? Nesse projeto de vida, né? Eu falo que estar casado é um propósito. Estar casado não é simplesmente só o amor, mas sim o poder de uma decisão. E aí Deus nos presenteou, depois de 9 anos casados, nos presenteou o Mateus, aí está aí o Mateus. E depois de 4 anos presenteou a Bia. Até a vinda do Mateus e a vida da Bia foi um milagre, né? Eu vou falar muito sobre honra hoje. E nós liberamos algo no altar para o Mateus vir, né? Eu creio que ele não tem nem noção do que foi feito para que ele pudesse estar aqui conosco hoje, mas eu creio que num momento muito difícil ali, Deus ele teve misericórdia, porque a gente tinha uma palavra, quando o médico mesmo da gente falou que estava com os 6 ovários e não tinha uma possibilidade de poder ter filhos. E eu sei que toda vez que acontece algo, um problema comigo, eu vou para o altar de Deus. O homem, ele pode trazer uma palavra, o homem, ele pode trazer um determinismo, o médico, ele pode trazer um laudo, o homem da terra, ele pode falar uma perspectiva, mas a última palavra, ela vem de quem? Ela vem de Deus. E ali nós aprendemos ali, Deus ele fez algo sobrenatural. Nós tivemos também que deixar algo no altar. Eu lembro das nossas alianças, lembra? As nossas alianças de casado é a única coisa que a gente tinha para poder queimar no altar. E ali nós pegamos as nossas alianças ali. E aí as pessoas até comentaram assim: poxa, mas caramba, a aliança que tem na mão foi a única coisa que eu tinha na mão. Que Deus falou assim: dá tudo que tu tem. E tudo que a gente tinha ali é a aliança. E ali eu creio que Deus, através daquele movimento, através daquele posicionamento, Deus ele fez coisas grandiosas e maravilhosas. E Deus tem feito as coisas maravilhosas na nossa vida hoje. Até propriamente o instituto mesmo, ele foi algo dado por Deus, diretamente por Deus. Nasceu debaixo de uma dor muito grande, né? Eu sempre falo que a angústia, ela é a maior ferramenta dos grandes projetos, pastor. Todo grande projeto, ele vai ser alimentado debaixo de uma angústia muito grande, debaixo de uma dificuldade, debaixo de uma questão muito grande. E eu vou falar um pouco sobre Abraão hoje. O tema hoje é falar sobre honra.
Êxodo 22 vai trazer a história aqui. Nós viemos aqui do Marcelo, eu queria ter estado muito aqui, mas eu estava na correria trabalhando e eu gosto dessa mensagem. Eu já vi essas mensagens do apóstolo João pregando, né? Os altares de Abraão. E interessante que Abraão, a cada dificuldade que ele tinha, Abraão levantava um altar diante de Deus. E a minha questão hoje à noite é perguntar para você, qual é o altar que você tem levantado hoje diante de Deus, né? Eu acho que toda vez que se levanta uma dificuldade, se levanta um altar. Se tem um altar, tem o quê? Sacrifício. E eu até falei o tema da mensagem hoje, né? A honra que abre os céus fechados. E eu falo para você nessa noite, se há um céu na tua vida fechado hoje, você precisa honrar a Deus. E eu até falo muito, às vezes eu atendo muitas pessoas, eu encontro pessoas com alguma dificuldade. Uma das maiores dores que as pessoas têm muito é problemas no relacionamento, e problemas principalmente de paternidade, com relação pai, mãe, família estrutural. E eu vejo as pessoas às vezes requestionando o pai e a mãe, e uma coisa que eu sempre falo muito, você deve honrar o seu pai, deve honrar a sua mãe. Amar é uma consequência, honrar não. Honrar é dar lugar, honrar é dar pertencimento. E eu até falei com uma pessoa, né? Você só está nesse mundo hoje porque você veio através do seu pai e da sua mãe. E não importa que ele seja na sua vida hoje. Você só está aqui hoje porque coube Deus a permissão de você ter vindo para esse mundo através do teu pai e sua mãe. Eu até entendo que você pode até questionar o amor que você tem por ele. Pode questionar. O amor ele pode ser questionado, mas a honra, não. Honra em dar lugar. É engraçado, né? Que no hebraico, eu gosto de dar no original, a palavra kavod e kaved, ela aparece, né? Kavod é honra. E ali está ligado muito com a questão de honrar. E kabod, é o que? Glória. Então a palavra do hebraico, honra e glória, estão muito juntos. Elas são muito associadas, né? Que aí você até vê aquela passagem, kabod, né? E kabod, e foi-se a glória, Yahvé, e foi-se a glória de Deus. Honra, eu sempre falo, eu vi o pastor falando aqui, honra é um posicionamento, eu concordo muito com isso. Eu não posso esperar consultar as minhas emoções para eu poder honrar alguém, senão eu não vou conseguir. A neurociência vai falar do nosso sistema límbico, né? O que é o sistema límbico? É todo o campo emocional que você tem. Você foi cuidado por uma pessoa, então você tem memórias emocionais dentro de você aí. Se eu chamar, pedir para você lembrar da sua infância, vai trazer você memórias afetivas. Memórias alegres e memórias tristes. Dores emocionais, abandono, uma ferida emocional da justiça. Você vai relatar um montão de coisa aí. Por isso que eu sempre falo, há questões que não podem ser resolvidas no campo emocional. Eu falo no curso lá, ninguém entende. Deus não tem sistema límbico. Deus não tem campo emocional. Deus ele age por razão. Racionalidade. Que seja o vosso culto o quê? Racional. Se eu for parar para honrar, ler a honra pelo campo emocional, eu estou lascado. Desculpa o termo. Porque vai haver fatores, vai haver momentos que vai me pedir. Imagina o cenário, teu pai que te abandonou, tua mãe que te abandonou, que criou um montão de desculpa. Eu não pude criar você porque, sabe, eu era muito jovem, eu não podia aqui parar minha vida para cuidar de você. Eu era muito jovem, sabe, aí eu dei você para minha mãe cuidar de você. 20 anos passam, essa mãe fica doente. E essa mãe para na porta de quem? Da filha que foi abandonada. E aí, professor, o que eu faço? Alexandre. Agora é minha hora. Honra a tua mãe. Mas como que quer dar amor para quem não recebeu amor? Fala comigo. Cumpra o 5º mandamento. Honra o teu pai. E você vai ver o que Deus irá fazer na tua vida. Alexandre, eu sei que é difícil dar amor sem receber. Dar amor para alguém da qual você não recebeu. E ali uma cliente minha começou a fazer isso, exercitou, né, o amor, né? Era engraçado, né? Tudo você leva para, né, tudo você leva para a Bíblia. É muito engraçado. Até porque eu falo para eles que a Bíblia é um livro mundial. A Bíblia não é um domínio religioso. A Bíblia, se qualquer ser humano da terra hoje, ele pegar, ler a Bíblia, pastor, ele vai ser impactado. Porque a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra, ela é a palavra de Deus. A Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia sim pode ser contextualizada. Atualizada não. Porque ela é a palavra de Deus.
Às vezes eu faço alguns desafios com alguns atoas lá do curso, né? Eu venho de ateu, né? À toa. E eu faço desafio lá no último desafio do Provérbios. Um desafio aí. Quem não acredita em Deus aí, então vou fazer um desafio comigo. Vou ler o livro de Provérbios durante 30 dias. Ah, professor, vou ler o livro como qualquer. E uma das maiores experiências que nós temos, às vezes, é essa. Às vezes, algum aluno com algum certo tipo de problema espiritual, aí a Ingrid pega, né? Conversa com ela. Aí daqui a pouco você vê as pessoas estão... Ingrid, estou indo para a igreja agora, tá? Fui lá, aceitei Jesus, pô, é maneiro e tal. Porque ele sempre fala muito sobre isso aí, né? Às vezes você gera uma expectativa em cima do homem. Esse homem, ele é falho. Se você não sabe, o segundo maior movimento hoje da igreja, depois da Rua Azusa, é o desigrejado. Depois da Rua Azusa, o maior movimento agora é o que? Desigrejados. E aí você começa a bater um papo com esse cara que está desigrejado, ele tem muita ferida emocional aberta dentro dele. Mas a ferida, principalmente, Peter, ferida de orfandade. Porque ele colocou a expectativa dele em cima de um pai, ele não teve um pai lá fora. E aí ele vem aqui para a igreja, e ele entende que o pastor pode ser um pai espiritual. E esse pastor, por muitas vezes, ele vai lá, fere ele de alguma certa forma. E de vez ele procurar outro local, não, ele vai lá, fica com raiva da igreja. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as cinzas do altar. E eu creio que para que Deus possa fazer algo na nossa vida, nós devemos limpar essa cinza. E o texto de Gênesis 22 me chama a atenção, que diz o seguinte: e aconteceu depois que dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-te ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te tirei. Tudo pode reparar, né? Vai, que eu ainda vou te mostrar o que eu vou fazer. Deus, ele se amarra em fazer essas coisas. Deus, ele fala o que tem que ser feito, igual aquela passagem do quando Paulo, ele tem um encontro com Jesus, e ele fala para o profeta Ananias o seguinte: olha só, vai vir um homem aqui bater na tua porta, tá? E quando ele chegar, você recebe ele. Só que Deus não falou para Ananias quem era o homem que ia bater na porta dele. E quando ele vê Saulo, ele fica desesperado. Deus, esse homem aqui que matou um montão de gente, que fez um montão de coisas, então esse para mim é um vaso escolhido. Deus, ele é muito engraçado, porque ele vai fazer coisas que não são da sua alçada. Deus vai quebrar as suas expectativas hoje nessa noite. Deus, ele não atua num campo lógico. Deus, ele atua num sistema totalmente diferente que você vai imaginar. Porque um dos atributos de Deus, imprevisibilidade. Deus não é previsível. A conta de Deus, ela é diferente. Então levantou Abraão pela manhã, de madrugada, abordou um jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque e seu filho. Cortou a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar a qual Deus lhe tinha dito. E ao terceiro dia, levantou-se Abraão e os seus olhos e viu lá de longe. E disse a Abraão, os seus moços: ficais aqui com o jumento, eu e o moço. Olha só o detalhe. Iremos até ali, havendo adorados, tornaremos de volta. Pegaram? Você tem noção da certeza que Abraão tinha com Deus? Os moços ficam aqui, que eu vou lá no monte e eu vou voltar com o garoto. Abraão já tinha feito uma tela mental, já tinha visto, já sei. Porque era um homem que tinha relacionamento com Deus. E até todo mundo brinca, o apóstolo, né, fala, né? Isaque morreu, gente. Isaque morreu aqui, ó. No momento que você predispôs a ir fazer, já está morto dentro de você. É aquela oferta que às vezes Deus te pede, ela já morre. Primeiro ela morre aonde? Aqui dentro. Toda essa oferta, ela vai apontar para um posicionamento que você começar a ter hoje. Eu vi o pastor falando sobre honra, e eu falo que às vezes são desafios em que Deus às vezes vai requerer da nossa vida. Deus vai requerer posicionamentos. Deus vai requerer decisões a serem tomadas. E essas decisões, elas são tomadas quando? Hoje. Eu até coloquei aqui, na linguagem do céu, honrar é atribuir o peso. Por que honrar é atribuir peso? Porque a palavra keved, no original, ela tem alguns significados. Que significados são esses? Toda vez que a Bíblia vai falar sobre honra,
Ele está falando sobre obediência, respeito, generosidade, reconhecimento e lealdade. Então, quando a gente faz uma coisa que no hebraico nós chamamos de gemátria, né? Você vai pegar ali o kaved, você vai pegar a letra e vai dividir, e aí tudo isso vai trazer para um sentido desse nível. Toda vez que eu falo sobre honra, eu preciso obedecer. Toda vez que eu falo sobre honra, eu preciso respeitar. E toda vez que eu falo sobre honra, eu falo sobre generosidade. E uma coisa que eu sempre falo muito sobre isso: eu nunca me levanto, eu nunca falo sobre aqueles que me lideraram. Um princípio que eu tive na minha vida: sobre aqueles que me lideraram, eu nunca me levanto contra eles. Eu posso até estar certo numa dinâmica que eu tive. Já teve algumas situações na minha vida, nem contra professores na minha vida que me ajudaram, eu nunca tive controvérsia. Eu tenho um mestre na minha vida que eu sou muito grato a ele, é o pastor Germano Soares. Academicamente, hoje eu sou o que sou por causa dele. Faculdade de Lafayette, aula, um montão de coisa. O pastor Germano é um cara que, se o pastor Márcio deve conhecer, né, hoje, o pastor Germano é um camarada que eu tenho um respeito por ele monstruoso, até academicamente. Eu sempre falo muito hoje. Todas as formações que eu tenho, que eu sou, academicamente, eu devo ao pastor Germano. Porque no momento que eu não tinha dinheiro para pagar, às vezes, o curso, e eu pagava dando aula. Quantas vezes trepava um curso 3 meses no outro ali, trepava uma matéria na outra ali, professor, não tem como, fica aí, Alexandre. Ele falava assim comigo: quem tem como me pagar não me deve. Quem tem como me pagar não me deve. E aí estava num simpósio acadêmico numa época aí levantaram o assunto sobre ele e tal, uns questionamentos, e eu sabia que o pastor Germano estava, pastor Márcio, equivocado numa situação, e aí me perguntaram para mim, eu falei assim: sobre essa causa eu não quero falar. Sobre essa causa eu não quero falar. Não, mas é você, não quero falar. Então eu acho que honra é isso, honra é dar lugar. As pessoas que trilharam o caminho para você, que pavimentaram o caminho para você, às vezes você pode ter controvérsias, você pode ter algum tipo de dificuldade. E aí por isso que eu consigo entender um pouco Davi, que quando o próprio Saul vai para dentro de uma caverna fazer as necessidades básicas, Davi teve toda a oportunidade. E Davi sentiu o peso quando ele tira um pedaço da capa de Saul. Um pedaço da capa de Saul. E você pode até virar e falar assim: Saul estava totalmente equivocado, totalmente errado. Mas havia uma unção que estava derramada sobre a cabeça de Saul, gente. E eu vejo líderes hoje, eu vejo membros hoje brigando, discutindo. Às vezes eu fico olhando para as redes sociais aí, o pessoal brincando, e cabode, né? Brincando com a glória de Deus. Brincando com coisas que dá para brincar. Se levantando contra líderes religiosos. Eu sempre falo do Bispo Macedo, ele tem todas as controvérsias que você possa ter teologicamente. Mas, cara, o Bispo Macedo é um cara que a história vai passar daqui a 200 anos, você vai lembrar do Bispo Macedo. O nível que esses caras começaram o evangelho, R.R. Soares, Miguel Ângelo, Mário de Oliveira, lá da Quadrangular, de Minas Gerais, são os caras que, meu irmão, desbravaram situações que eu não sei se você faria. E eu vejo pessoas hoje fazendo sátira desses homens, às vezes idosos já, e a Bíblia fala, né, que a cabeça branca, ela traz um apontamento, e às vezes hoje, com movimentos modernos, aí modinhas, algumas coisas, às vezes a gente quer desrespeitar, às vezes quer desonrar esses caras que tiveram um posicionamento. Esse camarada que pegava aqui, alotou Maracanã, gente. Então não é uma postura nossa, de cristãos, meter o gol contra. Isso é honra. Isso é dar lugar. Eu posso ter várias questões pessoais com relação a um montão de coisa, mas se nós decidimos hoje ser apacentados, ser pastoreado pela nossa liderança, eu acho que qualquer tipo de dificuldade que você tem que ter, se você chegar à liderança e falar com ela. Eu até vou brincar, não é culto de doutrina não, tá, gente? Porque a doutrina aqui são deles. Mas eu creio que as más conversações corrompem os bons costumes. Qualquer tipo de dificuldade, a gente tem acesso à nossa liderança. E a gente tem que chegar lá e falar, não tem nenhum problema. Eu sei porque eu sei como que as coisas funcionam, irmãos. E às vezes a bênção de Deus não chega na nossa vida por causa de uma palavra, por causa de uma má conversação. Às vezes é aquela questão toda, né? Se alguém vir falar, chega até mim para falar mal do Peter, e eu estou ali no... E aí a pergunta que eu sempre faço, Peter, é o seguinte:
O que levou essa pessoa a ter a tranquilidade de saber que eu conheço você e ela vir falar mal de mim? Faça sempre essa pergunta. Qual foi a tranquilidade que essa pessoa teve de chegar até Alexandre e falar mal do Peter? Pô, então ele ficou muito à vontade. Então eu creio que o nosso posicionamento hoje é justamente criar uma barreira de impedir as más conversações. Porque como o Tiago vai falar na carta dele, isso aí, como pequenos barcos são guiados por pequenos lemes. Assim é a língua, que a Bíblia vai chamar do hebraico Lashon Hará, que é a língua má. E ele vai falar que pequenos fogo pode incendiar toda uma floresta. Assim é a nossa língua. Minha sogra falecida, a sogra falava, por isso que a nossa boca tem vários dentes em volta. E de vez em quando tu morde a língua, não morde? Quem nunca mordeu aqui? Quando a honra sobe da terra, o favor desce do céu. E hoje eu falo, existem momentos da sua vida que parece que os céus estão fechados. Já passaram por isso? Você ora e não vê respostas. Você semeia e não vê colheita. Você luta e não vê mudança. Mas a Bíblia revela um princípio poderoso. Que princípio é esse? Existem portas que a força não vai abrir, entende? Não é o teu dinheiro, não é a tua influência, não é nada disso. Tem portas que serão abertas com o altar. Existem milagres que o talento não produz. Lá no Antigo Testamento Levítico você vai ver o seguinte, quando Deus deu a orientação, a tribo de Levi construía a arca, os querubins, né? Você fica ali perguntando, Alexandre, mas como o querubim foi ungido? Como foi criado? Vê lá, a Bíblia fala que o Espírito Santo veio e deu talentos para aquele ourives para fazer os querubins. Você consegue acreditar hoje que o Senhor Jesus pode te dar um talento sobrenatural e você ficar milionário com ele? Você acredita hoje que Deus pode te dar uma estratégia hoje? Se você for honrar a Deus, Ele vai te dar uma direção, Ele vai te dar uma estratégia certa para que você possa se posicionar na terra? Existe um segredo no céu que ninguém conhece. Deuteronômio 28 diz: as ocultas e as reveladas. E lá Malaquias vai falar também, né? Que eu darei para o meu povo o meu tesouro escondido. Você acredita hoje que há um banco, né, Peter? Um banco lá, trilionário. Que Deus não tem problema com dinheiro, correto, gente? Amém ou não amém? Deus não tem problema com dinheiro. Você imagina que tem um banco lá milionário, lá, um Bitcoin lá do céu, né? Um Bitcoin lá, na nuvem lá, poderoso. E que o problema dele não é esse. E que se eu me posicionar hoje, Deus tem uma criptomoeda ali em cima lá e vai falar assim, eu vou agora tocar você, vou te dar uma direção, Alexandre. Você vai fazer tal situação hoje. E hoje isso é muito fácil por causa da internet hoje. O que pode acontecer conosco é esse posicionamento. E eu falo que existem respostas que apenas a honra libera. Você consegue entender que às vezes a honra ela pode liberar coisas grandiosas para a vida de vocês hoje nessa noite? A ira de Araúna foi uma questão absurda. Araúna entendeu. Araúna pegou o código. Porém, Davi falou assim, negativo. Tem coisas que tem que sacrificar em mim. Eu preciso sacrificar. Foi a mesma metodologia de Davi quando pega ali e começa a sacrificar os 1000 bois que ele sacrificou. Quando a arca da aliança estava retornando. Se você fizer o cálculo de quanto que era um boi naquela época, você vai ficar assustado. E naquele dia ele matou 1000 bois. E aí você vê quando Mical, no palácio, fala assim, você dança como um vagabundo. E naquele dia a Bíblia fala que o anjo do Senhor tocou a madre dela, nunca pôde ter filho. Você entende que às vezes o que você fala impede ao que Deus tem para fazer na sua vida? Às vezes você vê o irmão lá fazendo coisas extravagantes, extraordinárias, e que você não consegue entender porque você não está no mesmo nível espiritual dele. Por isso que eu não questiono nenhum tipo de extravagância. Às vezes o pessoal quer debochar, eu não vejo nenhum tipo de loucura, entre aspas, que algumas pessoas virem e fazem diante de Deus aqui. Porque às vezes, eu sempre falo, né? Às vezes o obreiro ele pode estar em cima, pode estar até errado, mas a oferta nunca volta vazia, irmãos. É um princípio que eu aprendi. O pastor falou uma coisa que é verdade aqui. Aquele que oferta no altar não está preocupado com o que ele está fazendo aqui em cima, não.
Ele está preocupado com a ação dele direta com Deus e o que Deus vai fazer na vida dele. Abraão nos ensina que quando a honra alcança o altar, Deus libera aquilo que estava retido nos céus. Você tem algo que você percebe que está retido no céu? Um contrato? Alexandre, eu tenho um contrato para ser fechado, e eu acho que esse contrato aqui ele não vai acontecer porque existe algo que está impedindo. Você consegue acreditar que o altar de Deus, ele pode liberar esse contrato? Eu lembro que a primeira turma de psicanálise que nós abrimos lá no Hotel Mont Blanc, 2 pessoas, né, Gui? Eu lembro que eu fui no café, o apóstolo liberou uma palavra. É aquela lição do Moisés, eu estava expondo isso lá. Foi até que eu tenho o pastor Márcio lá, eu contava muito o pastor Márcio lá. Minha terça-feira estava tranquila. E às vezes nós estamos como Moisés ali, né? O mar na frente, o inimigo vem atrás, o povo te pedindo uma resposta, e Deus falou assim: olha o que está na tua mão, Moisés, o que está na tua mão? O cajado. Você consegue entender que às vezes o instrumento da vitória da tua vida está na tua mão e você não consegue ver? E será que em algum momento você fala assim: ó, me ensina a usar essas armas que estão na minha mão espiritual? Porque às vezes nós temos armas espirituais na mão e não sabemos usar. E eu senti aquela voz no ouvido: aluga a sala maior. Aí no dia as 2 pessoas que vieram só foi para pagar o aluguel da sala. O diabo às vezes quer roubar a tua paz, né? O diabo ele quer semear uma dúvida no teu coração. Principalmente quando Deus libera uma palavra sobre você. Logo depois o diabo tenta fazer o quê? Lançar uma dúvida. Uma circunstância acontece e você lança a dúvida. É sempre assim, pode anotar o que eu estou te falando. Você vai lá, queima algo, oferta algo e logo depois acontece alguma coisa. Está vendo aí? Se você não tivesse feito, não estaria nessa situação. E as coisas foram acontecendo. E hoje nós estamos lá 6 anos lá. Nós temos 3 turmas lá no hotel. Quase 300 alunos. Por causa de um ato profético, baseado debaixo de uma palavra. Por isso que eu acredito na palavra de Deus. E o código sempre é, gente, o altar. Aqui é um mistério. Muitas coisas foram resolvidas na minha vida aqui em cima, aqui, ó, no altar. No secreto, sem ninguém saber. Como lá em Mateus 5, né? Vai o teu pai secreto, ora, iria alguns desafios. Primeiro pilar que eu vou trabalhar aqui é o seguinte: qual é o primeiro pilar? Honrar é colocar Deus acima de tudo. Qual a palavra-chave aqui? Prioridade. Quando eu coloco Deus como prioridade da minha vida, as coisas acontecem. Deus pede Isaac, não porque precisava de Isaac. Você acha que Deus precisava de Isaac, gente? Não porque queria saber quem ocupava o primeiro lugar no coração de Abraão. O maior teste de honra não é entregar o que sobra, é entregar aquilo que amamos. E vocês conhecem a história de Abraão? Aquele trabalho todo, aquela dificuldade toda para receber Isaac. E quando recebe, você tem que dar. É aquela questão de João 6,66, do largar barco cheio. Gente, largar barco vazio é mole. Quero ver largar barco cheio. O pastor aqui falou muito legal. Se você calcular ali quanto que tinha dinheiro naquele barco ali, era um dinheiro, tá? E Deus às vezes chama a gente para fazer alguns mistérios que a gente não consegue entender. Eu estava vendo o testemunho do Rodolfo Abrantes, que eu gosto muito dele, do Raimundos. Aquele cara ali, meu irmão, ele largou o Raimundos no auge. Muitas pessoas largam o mundo quando está quebrado. Ele não. Ele largou o Raimundos no auge. E ele fala que depois de largar o Raimundo no auge, foi os 3 piores anos da vida dele. Mas como, Alexandre? Mas eu creio que Deus não é Deus de confusão. E hoje o Rodolfo Abrantes é o que é, a Alexandra Abrantes também, que é a esposa dele, levantou um ministério também muito forte. Então tudo isso é um posicionamento que tomamos. O John Knotts, um reformador inglês, da reforma inglesa, ele fala uma coisa que me chama a atenção. O homem com Deus é sempre a maioria. Um homem com Deus é sempre a maioria. Que ele fala. Noé estava o quê? Sozinho. Abraão caminhou o quê? Sozinho. Daniel permaneceu o quê? Sozinho. Você consegue perceber e entender que quando Deus quer te chamar para um nível de responsabilidade,
Ele não quer saber de quem está do teu lado, não. Ele vem falar contigo. Por isso que na viração do dia ali, quando Deus viu aparecer Adão, ele não questionou sobre Eva. Ele, cara, eu coloquei você para lavrar e guardar o Éden. O caso aqui com Eva não tem nada a ver com isso. E aí entra muita postura do homem, né? Deus tem chamado a gente hoje, eu creio, para um nível de responsabilidade muito grande. Nesses últimos tempos eu tenho sentido esse peso dessa responsabilidade, de não sermos um agente secreto do reino, mas onde nós formos refletir a glória de Deus, porque o tempo todo nós somos o quê? Testados, a nossa fé, para saber literalmente quem somos, o nosso posicionamento. Eu lá no curso, várias vezes nós somos desafiados, pastor, às vezes não falar o nome de Deus. Já perdemos um aluno por causa disso, né? E até hoje Deus tem sido fiel conosco. Até hoje Deus tem sido fiel conosco. Deus sabe a nossa linha e o nosso posicionamento ali. Porque eu sempre falo ali, pessoal, quem provê isso aqui não é o homem, é Deus que provê isso aqui. Se fosse um homem eu estava preocupado, agora Deus. Mas quem honra a Deus nunca está sozinho. Muitas pessoas querem Deus como Salvador, gente. Poucas querem ter o Deus como Senhor. Quando eu coloco Deus como Senhor na minha vida, qual é a minha preocupação? Colocar o Senhor como Senhor. É que Ele vai governar a minha vida. Aquilo que ocupa o primeiro lugar em sua vida se torna o verdadeiro Deus. Aquele garoto falou para Jesus, né? Jesus, eu cumpro todas as mitzvot, todos os mandamentos. Eu cumpro tudo, eu cumpro a Torá. Jesus, eu cumpro a Mishnah, a Guemará, eu cumpro tudo direitinho, Jesus. Eu sou um quase Jeová Júnior. Eu sou um quase a quarta pessoa da eternidade. E Jesus, eu imagino, cara, Jesus dá aquela olhada para ele assim, ó. Dá tudo que você tem e me segue. Deus queria tudo dele, gente? Não, pô. Deus, ele fez um raio-x. Deus olhou para dentro da alma dele e viu que o que estava sentado no coração dele era mamão. Era o dinheiro. Eram as coisas desse mundo. E aí não adianta você querer cumprir tudo certinho, direitinho. Mas se princípios forem quebrados, não adianta. O segundo pilar que nós vamos trabalhar hoje é honrar, é obedecer, mesmo sem eu entender. Tem coisas que parecem que são ilógicas. A grande chave aqui seria o que? A confiança. Será que verdadeiramente confiamos em Deus? É muito difícil. Eu tenho meus 2 filhos aí, Mateus e Bia está aí. Essa idade é complexo, né? 17 anos, 16, 15. Complicado. Eu falo para eles, a chave é a gente. Eles não têm noção, não passaram por um pico de dificuldade que eu e a mãe dele passamos. Então a galera que é adolescente aqui acha que tudo que está ali é normal, não é normal. A geração não passou o mínimo de dificuldade. E por não ter passado a dificuldade, ter a sensação, Peter, que está tudo ótimo. Que está ali agora, já dirigindo, né? Está ali, tem um carro, alguma coisa, um montão de coisa. Acho que sempre foi assim, que a vida é um morango, que as coisas sempre vão ser fáceis. E às vezes eu creio que os pais, eles vão gerar um tipo de plataforma para os seus filhos. Os pais, eles vão se posicionar como muros para que as maldições hereditárias não venham atingir a próxima geração. Porque Deus falou, né? Eu sou o Deus que visito a primeira, a terceira e até a 4ª geração. E eu e Índio, como pai e mãe, se posicionamos na nossa geração de eles não irão passar pelas dificuldades que nós passamos. E você, pai e mãe, é parar diante dos filhos de vocês, colocar a mão na cabeça deles e falar assim, quem tem um governo sobre de vocês somos nós. E nenhum mal sucederá, e nem praga nenhuma vai chegar à tenda de vocês. Porque eu estou disposto hoje a quebrar qualquer tipo de maldição. Mas nós temos como pai, nós temos uma limitação. Eu falo muito para ele. Eu tenho a limitação. Tem coisas que eu não vai ter como eu fazer. E a pior coisa que tem é o prodigismo, né? É o filho pródigo. A pior maldição que tem na vida é você querer herança de quem não morreu ainda. Grava uma coisa. Você só se recebe herança de quem morre. Para a herança vir, alguém tem que morrer.
E aquele garoto ali, ele teve a sua vida toda desgraçada pelo fato de decisões erradas, posicionamentos errados que ele tomou durante a vida. Abraão não recebeu explicações. Ele recebeu o quê? Uma direção. Eu sempre brinco, né? A bússola foi criada antes do relógio, porque sempre foi mais importante a direção do que o tempo. Por isso que a bússola foi criada antes do relógio. A direção sempre foi mais importante do que o tempo. O mais importante é saber a direção para onde você está indo do que o tempo que você vai gastar com aquilo. Porque eu creio que cada um tem seu tempo. O tempo, ele é único, mas cada um vai aproveitar o seu tempo de forma diferente. Só Deus sabe o tempo que nós temos aqui nessa terra. Eu creio que nós estamos muito próximos do arrebatamento da igreja. Eu, Alexandre. Pelas algumas profecias que já têm se cumprido. E aí, qual o posicionamento hoje? Qual o nível de confiança que você tem hoje diante de Deus? Mas por causa disso não vou querer atingir meus milhões? Claro que não, pô, tá maluco? Se eu tiver oportunidade, terei com certeza, nenhum problema, gente, de ter uma vida boa na terra, não, tá? Pelo amor de Deus. O problema é a mentalidade que nós temos. Queria eu chegar agora aqui em nome de Jesus, Mateus dando certo, né? Chegar a fazer o pix pro pastor, né, Mateus? Aí, pastor, olha o pix do terreno aí, tá aí. Estamos orando a Deus, né? Deus ele sabe todas as coisas. Tu acha que para Deus é impossível? Não é possível, eu acredito que não é possível. E Deus, ele guarda umas coisas difíceis assim, sabe, gente? Deus guarda umas coisas loucas assim, de pegar assim. E ele pode gravar uma coisa para vocês aqui, irmãos. Deus, ele muda o cenário da vida do homem do dia para a noite. Do dia para a noite, ele pode mudar a tua história, o teu cenário. Ele caminhou 3 dias sem compreender o plano completo. A honra não exige garantia. Honra exige confiança. Olha só, se você fizer comigo, não tem garantia nenhuma. Faz a tua parte. Muitas vezes Deus revela o primeiro passo, não o caminho inteiro. A fé anda pela confiança, a honra anda pela obediência. Por que Abraão foi um cara posicionado? Porque ele obedeceu. Ele não questionou a Deus, Senhor, mas vem cá, como que vai ser feito? É a mesma coisa Noé. Em nenhum momento Noé questionou a Deus, vem cá, quanto tempo vai durar? Entra no mato e vai lá e constrói uma arca. E Noé ficou quase 100 anos dentro de um projeto, sem um dia questionar a Deus. E aí, vai chover quando? E nós, com 1 ano, 2 anos, estamos reclamando já do que Deus vai fazer. E choveu? Veio a chuva. E entraram 8 pessoas dentro da arca. E Deus faz uma coisa estranhona. Entra, Noé, que eu vou fechar por fora. Eu brinco, né? A igreja é uma arca, né, pastor? Tem cobra, tem lagarto, tem elefante. É, irmãos? A igreja é uma arca. Só que quando você estuda ali, você sabe que alguns animais, né, répteis, ficavam ali embaixo, no fundo. Alguns animais, depois você lê lá o texto, você vai ver lá. Mas a igreja é uma arca. Você imagina ficar mais de 1 ano com um montão de animal dentro dessa arca. E eu creio que Deus manda Abraão entrar e fechar a porta porque Deus conhecia o coração de Noé. E aí é isso que me assusta, pastores. Eu imagino quando Noé começa a ver as crianças flutuando. Os pais com as crianças afogadas. Noé, abre a porta, por favor, meu filho está morrendo. Eu imagino Noé falou assim, cara, eu não posso abrir, porque quem fechou por fora. E aí nesse momento que eu falo que o atributo emocional de Deus, da mesma forma que Deus falou para Saul, mata as crianças de colo até os mais velhos. Deus tem esse lado negro que a gente fica brincando, achando que não existe. Aonde estava Deus na hora que Jesus estava sendo crucificado? No mesmo lugar, com a sua mesma glória.
Em nenhum momento ele movimentou, porque ele tinha um projeto a ser cumprido. Se Deus não poupou o seu único filho, imagine nós. Por isso que eu e você somos salvos pela graça, que é um favor imerecido. Nenhum de nós aqui, gente, teríamos condições de estar aqui dentro nesse momento. Porque se não fosse a graça de Deus. Hebreus vai falar que Jesus é o caporé, né? Caporé é a tampa da arca. Os sacerdotes faziam o quê? Aspergiam o sangue em cima do... Porque toda vez que Deus... Os judeus falam que toda vez que Deus olha para a arca, ele fica irado. Porque ele vê lá dentro o quê? Instrumentos humanos que Deus teve que falar para poder o povo acreditar. E Deus, quando vai fazer a sua justiça, ele vê o sangue de Jesus em cima. Entende? Então, quando o anjo da morte vai me atingir, quando o anjo da morte vai me afligir, quem ele vê? Vê Alexandre? Ele vê o sangue de Jesus, pastor Avanildo. E é esse sangue de Jesus que poupa a tua casa, protege a tua casa. É esse sangue de Jesus que está nos teus negócios. Na hora que o devorador vai vir destruir tudo, é o sangue de Jesus que o inimigo vem, o devorador vem, a locusta, o pulgão, vem para poder destruir, e ele não pode destruir, Peter, porque tem o sangue do Cordeiro que está ali. E há de nós, irmãos, se não fosse sangue do Cordeiro, é aquela oração das mulheres do coque lá de trás, que o pessoal zombava, e quantas vezes as pessoas não morriam, porque tinha alguém orando ali, pedindo a Deus, Senhor, Senhor, Senhor. Eu converso muito com a Índia, a mãe da Índia teve uma história muito estranha, né, no passado. E aí ela fala assim, né, caramba, eu não fiz 1% que minha mãe fez. Eu falei, a Índia, por quê? Porque tua mãe foi uma mulher muito de oração, muito forte. A mãe da Índia era uma profeta de Deus, uma mulher que dava medo, assombrosa. Pensa num profeta, pastor, que dá medo. E profeta que falava uma coisa e podia notar que ia acontecer, meu irmão. E ela foi muito protegida pela oração. Eu lembro lá que, quando eu me converti, lá em 96, na Assembleia de Deus, a gente cantava, né? A chave que abre a porta do céu. Uma hora de oração de joelho, meu irmão. Às vezes a gente questiona, né? Eu, quando conheci a Índia, me zoava. Eu conheci com ela calça de linho, blusão, né? Eu andava no manto do mistério, irmão. Ela que me tirou do manto do mistério, né? Deus é fiel, irmãos. Último pilar para nós terminarmos. Honrar é entregar o melhor. O que é o melhor, gente? O sacrifício. Abraão não levou qualquer coisa para o altar. Ele levou o que tinha de mais precioso. Isaac representava o quê? Seu sonho. Isaac representava o quê? Sua promessa. Isaac representava o quê? O futuro. Honrar sempre vai te custar alguma coisa cara, isso pode ter certeza. O que não custa nada, geralmente não vale muito. O que não custa nada, geralmente não vai valer muito. Deus não observa apenas o valor da oferta, Ele observa o valor da sua renúncia. O tamanho do sacrifício revela a profundidade da sua honra. Então, mediante aquilo que eu vou sacrificar nessa noite, Deus vai abrir na minha vida o sobrenatural. Deus vai abrir o quê? Os céus da provisão. Deus vai abrir o quê? O céu da promessa. Deus vai abrir o quê? O céu da influência. Porque Abraão vira Abrão e se torna Abraão. Ele sai de um pai de um povo e vira pai de o quê? De uma nação. E é até legal isso aí, né? Abraão, ele é o pai das 3 maiores religiões do planeta. Se você vai lá para o islamismo, Ibrahim, né? Se você vai para o cristianismo, é Abraão. Se você vai para o judaísmo, é Abraão. Então, as 3 maiores religiões monoteístas do planeta, elas vão ter Abraão como o quê?
o grande pai da fé. Finalizando, Deus vai abrir nessa noite 3 céus que podem estar fechados na sua vida. Primeiro céu, que é o céu financeiro. Honra gera administração e provisão. Você pode até falar assim, Alexandre, mas o financeiro ele é espiritual, gente. Sou terapeuta. Uma das coisas que mais destrói relacionamento não é nem a falta do amor, a questão financeira. O desgoverno financeiro, com ele vem acumulando um montão de coisa. E é aquele adágio popular que as pessoas falam assim, dinheiro não traz felicidade. Comparado a quê? A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Quando o dinheiro ele se torna senhor da tua vida, lascou. Agora, quando o dinheiro se torna teu servo, você imagina você ter um nível de provisão absurda, com uma mentalidade boa. Você imagina o que você iria fazer hoje? Pensa aí. Ou você está influenciado com algumas pessoas aí que têm o poder de mudar a vida de outras? Céus familiares. A honra restaura o quê? Relacionamento. Você consegue acreditar que quando você começa a levantar um nível de honra, o teu relacionamento pode ser resolvido? E os céus espirituais. A honra produz intimidade com Deus. Não tem como ter um relacionamento profundo com Deus se não trabalhar o nível de honra com Ele. E o que você hoje, nessa noite, não precisa me responder, leva para casa. Qual é o motivo que Deus tem hoje para honrar a tua vida? Faça essa pergunta para Deus. Não precisa me responder. É você chegar aqui, socar o altar, falar assim, Deus, eu quero requerer algo, porque eu tenho sido fiel a Deus. Todo mundo questionou o Macedo por isso, né? Até hoje questiona, né? Mas vê se as coisas dão errado lá, pastor. Todo mundo questiona aquela oração dele. Se eu sou o homem de Deus, irmão, foi o que Elias falou, tá? Mas você só pode fazer isso se você honra a Deus nessa noite. Abraão nos ensina que, primeiro, honrar estabelece prioridade. A honra obedece sem comprometer tudo. Honrar é sacrificar o melhor que eu tenho. A honra atrai a intervenção divina. Como que a honra atrai a intervenção divina? José. O que movimentou Deus a levantar José para orientar o faraó? Eu tive um sonho. Eu via grandes cestos vazios, cheios ali. E quando ele chega diante de Faraó, em nenhum momento ali ele teve altivez de falar assim, eu sou o gerenciador, até porque não existia no Egito Antigo o cargo governador. Esse cargo não existia. Você consegue acreditar que mediante a honra que você diante de Deus, coisas podem ser criadas a seu favor? Algo que não existe, mas pela tua fidelidade, pela honra que você carrega, o favor de Deus vem até você. Foi o que aconteceu com José. Algo sobrenatural aconteceu na vida daquele homem. E ele resolveu um problema monstruoso ali. Talvez Deus não esteja pedindo algo para tirar de você. Talvez Ele esteja pedindo algo para liberar algo maior. Porque toda vez que a honra sobe ao altar, os céus respondem. Não pense você que qualquer movimentação que você venha fazer nessa terra hoje é em vão. Desde a antiguidade, ainda não se viu, ouvidos não ouviram, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus não deve nada para ninguém, irmãos. Eu acredito nisso. É igual a oração de Jabes, lembra? Se o Senhor for comigo,
Quem era Jabes? Nome Jabes, dor. Dor. A mãe quase morreu no parto. Tudo errado na vida daquele cara. Olha lá, por causa dele aí, quase a nossa mãe morreu ali, ó. E todo mundo, não, eu não quero não. A memória emocional é igual Raquel quando pegou o Benjamim, levantou, Benoni! Não, Benoni não, Benjamim, aquele que segura a mão direita. Deus falou assim, eu não tenho compromisso nenhum, Raquel, com a tua história da tua vida. Você nunca foi uma pessoa comprometida, sempre guardou ídolos escondidos ali. O meu compromisso é com o meu servo. Não importa o nome que você carrega. Não importa de onde você saiu. Não importa o que tua mãe e teu pai falou para você. Se você chegar até o altar de Deus e fizer um voto e honrar Ele, Deus muda a tua história. Deus faz tudo diferente na tua vida hoje. E aquilo que parecia impossível começa a acontecer. Dergue andar sob nácia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. Deus, Ele quer rasgar o céu nessa noite sobre a tua vida, irmãos. Você precisa sair desse nível hoje que você está, irmãos. Narai de Comanás. Deus, Ele quer transbordar você nessa noite, eu creio nisso. Deus quer pegar o tesouro escondido do céu, irmãos. Aquele intocável para a tua vida hoje. Deus, Ele pode fazer, eu sou testemunho disso, irmãos. Deus, Ele faz. Deus, Ele faz, irmãos. Às vezes Deus quer um pouco de prioridade. Eu me coloco também nisso, tá, irmãos? Eu me coloco também nisso. Deus às vezes quer um posicionamento nosso mais sério. Diante da causa de Deus. Porque uma certa vez perguntaram para Jesus, qual é a tua religião? Cuidar dos órfãos e da viúva. Quem são os órfãos e as viúvas hoje? Quem são? 1 Samuel 2:30 diz assim, uma palavra, e vou entregar aqui para o Ministério do Louvor, diz o seguinte: honrarei aqueles que me honram. Shalom, queridos, que Deus abençoe sua vida. Que bom que você assistiu a mais uma de nossas mensagens. Você também pode curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para novas mensagens e compartilhar esse conteúdo. Você também pode nos acompanhar através das nossas mídias sociais e o QR Code que aparece na tela. E claro, você também pode participar dessa obra compartilhando e doando a sua oferta para que possamos pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe.